Impostos são indicadores do capitalismo moderno, não apenas como recursos, mas como ontologia. Os impostos consagram a propriedade privada, delimitam o tamanho da esfera pública governamental e se lançam à composição da esfera social, para a redefinição dos limites entre esferas e a redistribuição das rendas. Discutir tributação é discutir a realização do projeto democrático de Estado. No Brasil, é discutir sobre história, projetos políticos e construções constitucionais e normativas. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Daniela Olímpio, sou professora da Universidade Federal de Lavras, sou ex-doutoranda egressa do Programa de Direito e Sociologia da UF, Universidade Federal Fluminense, e estou aqui participando do programa de lançamento de livros e teses desse seminário e vim gravar um vídeo e falar um pouquinho do meu texto para vocês. Meu livro, ele foi publicado em 2020, na verdade, ele é fruto da minha tese de doutorado, que eu defendi no finalzinho de 2018. Passei 2019 fazendo a revisão e no início de 2020 eu lancei o livro. Eu tenho recebido muita crítica positiva do livro, da pesquisa. Eu sou muito feliz com esse trabalho. É daqueles projetos que a gente fica realmente engrandecido. É claro que, como todo e qualquer trabalho, ainda hoje, quando eu vou lá e releio a minha própria escrita, tem a vontade de correção, tem algumas palavrinhas que eu queria trocar e quem sabe, havendo uma segunda edição, isso possa me ocorrer, né? O título, ele foi de certa forma pensado nos seus caracteres, né? Uma sociologia, porque obviamente existem outras perspectivas para se pensar a questão tributária que não é o mesmo que sistema tributário, que direito tributário, mas uma coisa, uma questão, um tema, um problema que vem sendo posto desde o Brasil Império. E nessas perspectivas a tese vai fazendo o seu caminho, né? O que é a questão tributária, como que ela é vista e como que de certa forma a gente pode pensar, ousar pensar em moral tributária no Brasil, né? Como que a lógica social acaba também redesenhando a própria ideia de moral tributária. O livro, que é a minha tese, foi dividido em duas partes. Na verdade, três, porque a terceira é conclusiva, mas em termos de desenvolvimento, duas partes. A primeira parte, toda ela teórica, uma construção de se chegar na ideia de direito e de direito tributário moderno, contemporâneo, capitalista, né, nas questões que são hoje da nossa sociedade brasileira e mundial, né? E o nosso marco teórico foi Habermas, né, o teórico do agir comunicativo, das considerações entre direito e democracia, de enfrentamento das agruras das crises de comunicação, das crises sistêmicas. De Habermas nos lança um olhar sobre as possibilidades das premissas da linguagem que o direito traz enquanto uma estrutura de comunicação que acontece na esfera democrática. Então, a primeira parte ela é desenhada a partir de o que é o direito, o que é o capitalismo e o que é o direito tributário. E quais são as linhas principiológicas dessa ideia de justiça, dessa ideia de democracia que perpassa a questão tributária. A segunda parte já foi muito mais histórica de um ponto de vista local, brasileiro, das nossas construções. E até fazer uma ponte com o que Habermas pode em termos de Brasil, de projeto Brasil e de projeto de democracia brasileira. Há um capítulo sobre educação fiscal, como que a educação fiscal ela está totalmente despregada de uma realidade histórica no Brasil, como que a racionalidade tributária super confusa e complexa acaba afastando condições de cidadania do próprio sujeito, e como a gente pensar em cidadania fiscal dentro desse sistema tributário tão cheio de complexidades, de exclusões, de afastamento. Existe um capítulo sobre uma observação, na verdade, empírica, sobre as legislações orçamentárias e como que o projeto orçamentário está também descolado de uma ideia central de política, sendo que o orçamento, enquanto tal, não é só um desdobramento de receitas numericamente, mas ele é política sobre as receitas, enquanto as nossas diretrizes orçamentárias estão também muito distantes de uma verdade democrática. Existe um capítulo sobre questões tributárias no campo rural, no Brasil rural, né? Como que a gente pode pensar um sistema tributário para o Brasil rural, para uma ideia de desenvolvimento das agriculturas. E existe um capítulo sobre
linguagem e direito tributário. Linguagem literária mesmo, dos contos, da literatura de ficção e do olhar do brasileiro personagem, personificado nos textos da literatura e dos poemas, em face de uma ideia tributária. Espero que vocês gostem, porque para mim foi um prazer escrever esse texto. Eu gosto muito desse texto, não que ele esteja pronto, ele está sempre inacabado e essa é a ideia de uma pesquisa, mas eu sou muito feliz com esse caminho, com as rupturas que eu fiz a partir do doutorado e com até mesmo com o distanciamento do próprio texto que eu, em alguns momentos, em algumas partes, eu acabei tomando com o continuar da pesquisa. Tá aí a recomendação, espero que quem leia goste, espero que vocês leiam e que me deem um retorno, se for possível. Um beijo, um abraço a todos, bom seminário aí para todo mundo.